E aí, meu povo, tivemos que mudar o link. Tecnologia é assim mesmo, né? Esperar o pessoal se achar que agora o link mudou. Acho que agora o pessoal está entrando aí. Ok. Vai entrando aí, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso. Que mega atraso, né? Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora. Eu vou pedir para reenviarem o link novamente, porque muita gente vai se perder agora, né? O link que a gente tinha divulgado e programado não estava funcionando, não estava conseguindo entrar ao vivo de jeito nenhum. Estou um tempão aqui tentando e conversando aqui no telefone com o pessoal do marketing que faz isso para a gente, e ele estava ajustando isso. Eu vou pedir para o pessoal mandar novamente, para as pessoas terem no WhatsApp o link correto agora, né? Aguenta aí, gente. Só um minutinho pro pessoal se achar aí, né? Pronto, já avisei para o pessoal encaminhar o link. Encaminha aí o link. Mil desculpas pelo atraso. Tem esse link aí que a gente sempre divulga todas as quintas e não funcionou. Não funcionou, a gente estava tentando se achar e eu em contato com o pessoal do marketing para acertar. E tivemos que abrir um novo link, porque o horário passou demais. É sempre assim, né? E é interessante que essas coisas que acontecem são coisas que às vezes fazem a gente desistir. A gente naturalmente, por função cerebral, é uma questão de neurociência, quando você se depara mediante uma dificuldade, principalmente em cima da hora, a primeira mensagem que vem é a mensagem para você desistir, para você parar por aí e não continuar. Isso é muito comum. Acho que você aí que está ouvindo isso pode confirmar que sempre quando acontecem essas coisas em cima da hora, a primeira mensagem que vem na sua mente é: desista. Não era para fazer, para. Eu costumo dizer que é nesse momento que você tem que pôr mais energia, que você tem que pôr mais pressão, mais dedicação, mais afinco para você superar essa adversidade. É um exemplo clássico aqui. E a gente não conseguia entrar ao vivo porque o link não estava funcionando. E aí vem o exemplo clássico de você falar: manda uma mensagem aí para o pessoal avisando que teve um problema técnico e a live foi cancelada. De jeito nenhum, negativo. É agora que a gente vai colocar mais pressão, mais energia, mais afinco, porque a live vai acontecer sim. Sabe por quê? Porque ela faz parte de um chamado. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E eu vou pedir para você, agora, nesse nosso papo, para você desligar a sua mente
das coisas que estão ao seu redor. Se o seu dia foi ruim, se ele foi bom, se ele foi espetacular, eu vou pedir para você focar no nosso assunto, porque ele é sempre rápido e é um assunto de extrema importância. Por sinal, nós vamos falar do chamado. O que é o chamado? É um nome esquisito de dizer, né? Sabe quando você um dia ouviu a seguinte pergunta, às vezes dos seus pais, ou de quem cuidou de você, dos avós, de um tio, e disse assim: filho, quando você quer ser, quando você crescer, o que você quer ser? O que você de fato pensa no seu futuro? É uma pergunta muito comum. E normalmente as pessoas têm respostas prontas para isso. Respostas do tipo: eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser alguma coisa relacionada a uma profissão. É sempre assim. Por quê? Porque nós fomos criados culturalmente na nossa sociedade para seguir um padrão, para seguir um formato, uma pista ali, né? Nessa pista você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa conseguir um bom emprego e ter uma família e um dia ter uma aposentadoria. É um formato que foi desenhado desde sempre. Só uma pausa aqui, pedir para vocês darem o like e seguirem também o canal. Isso é importante para o YouTube divulgar o canal para mais pessoas e mais pessoas conseguirem entrar. É aquele famoso código de dar o likezinho, de seguir também para vocês ficarem atentos sempre quando subir um vídeo novo. Então, esse é um padrão que nós fomos ensinados a seguir. Ninguém disse para nós que podia fazer algo diferente disso. Ninguém disse isso para nós. A gente sempre foi guiado para atender um padrão que vem da história. Só que o chamado é algo muito mais profundo e, na maioria das vezes, invisível para as pessoas que estão ao seu redor. O chamado, na verdade, é aquilo que arde o seu coração. É aquilo que você nasceu para ser. E todos os dias você tem alguma mensagem, você tem algum pensamento, você tem algum sinal que te direciona a esse chamado, que te leva a esse caminho. O estreitamento das coisas, às vezes deu tudo errado numa coisa que você planejou para que você, de fato, estivesse em outro lugar. Então, esse chamado, ele vai gerando o estreitamento de forma natural. E muitas das vezes, na maioria delas, nem você enxerga esse chamado. É onde você luta contra você mesmo. Porque não é aquilo que você quer, porque os seus olhos, eles enxergam um horizonte limitado. E aquilo que você não vê é algo duvidoso. Um exemplo clássico aqui. Se eu tampar a câmera aqui, do jeito que está agora, e você só ouvir a minha voz, é uma coisa. Mas se você conseguir me ver, você sente muito mais segurança no papo, no diálogo. Isso acontece quando você está olhando aquilo que você quer construir. Mas o chamado, na grande massa da vida, ele não está visível. Ele está depois de uma curva. E para você chegar lá e cumprir esse chamado, você precisa suportar o tempo de amadurecimento e suportar todo o espaço e caminho sinuoso que a vida já estreitou para você. Eu vou usar um exemplo muito forte, que é a história de José do Egito. Tem muitos cristãos aqui
Creio que a grande maioria. Eu também sou cristão. E a história de José do Egito é uma história altamente conhecida e altamente divulgada, escrita em livros, além da própria Bíblia, e até filmes contam a história de José. Para quem tem curiosidade e não conhece, você pode encontrar a história de José na Bíblia, no livro de Gênesis, ali no capítulo 37 para frente, você consegue ver bastante sobre a história de José. Eu vou usar esse exemplo hoje, nesse papo nosso, para você compreender o que é o chamado de fato e para você se enxergar na sua vida atualmente em que fase da vida você está da tua história. José do Egito, ele era filho de Jacó e Raquel. Olha que coisa interessante. Raquel era a mulher de Jacó que ele mais amava. Só que José não era o primogênito. Mas Jacó tinha um apreço por José acima do normal, porque naquela época o filho primogênito era o filho que recebia sempre os agrados. Sempre era através do primogênito. E Jacó teve José, José não era primogênito, era o filho da mulher que ele mais amava, e por algum motivo, Jacó tinha um apreço muito forte por José. E José era um rapaz diferente, ele era um rapaz que tinha algo fora da normalidade. O que é o fora da normalidade? É aquilo que não condiz com as regras que são impostas na tua vida. Como o exemplo que nós dissemos agora há pouco, que é estudar, conseguir um bom emprego, continuar estudando, construir uma família e se aposentar um dia. Qualquer coisa fora dessa regra é algo que atinge moralmente a estrutura familiar. Você dizer que você vai ser um empresário e não há nenhum empresário na sua família, você atinge essa regra que há anos é carregada na história da tua família. E ali, José tinha algo diferente. Ele não era um menino comum dentro daquela história. E isso gerou uma raiva dos irmãos para com ele, uma inveja. Ninguém estava contente. Ninguém estava contente ali na família com a postura de José. E o que aconteceu? José foi vendido pelos próprios irmãos, pelos ismaelitas, que eram uns mercadores. Eles venderam José no ato de se livrar dele. Manda ele embora, acabou essa coisa que é José para cima, José para baixo, José diferente, José esquisito. Vamos imaginar, vamos usar a imaginação aqui. José é um rapaz fora da média e os irmãos se uniram ali numa força em conjunto, onde um convence o outro. Normalmente é o poder da fofoca, né? Onde um arrasta o outro e começam a criar um motivo para aquilo que eles queriam fazer naquele momento. E aí eles venderam José. E José foi comprado por um homem que se chamava Potifar, que era o capitão da guarda do rei. Ele comprou para que José fosse mordomo, trabalhasse na casa dele. E eu quero dizer para vocês nisso aqui que você precisa refletir hoje, aqui junto comigo, que o chamado é algo que ninguém pode impedir que ele aconteça, a não ser você. O chamado é algo tão forte, tão violento, que nenhum traçado modificado para o cumprimento do seu chamado é capaz de desviar você dessa rota.
José saiu do lar, ele saiu do berço, ele saiu debaixo das asas do pai e foi vendido pelos irmãos. Foi comprado por um homem egípcio no Egito, outro idioma, outra situação. José não tinha como se comunicar, não tinha como voltar, ele não tinha o que fazer. Ele perdeu naquele momento toda a família dele, mas ele não perdeu o chamado. Vocês compreendem isso? Ele não perdeu o chamado. E o que houve nesse sentido, nessa história toda? José, ele não perdeu o chamado, portanto, ele não perdeu aquele brilho que ele carregava. José era um rapaz predisposto a aprender. Tanto é que ele começou a estudar e a primeira coisa que ele aprendeu foi falar o idioma egípcio. Ele aprendeu a se comunicar porque ele começou a estudar ali, junto com aquele pessoal que ele vivia. E ele rapidamente conseguiu se conectar. E ele tinha uma postura educada, ele era um homem honesto, era um rapaz, ele ainda era super jovem. Ele era honesto, ele tinha uma segurança interna dentro dele que nada iria impedir e nada iria transformar aquilo que ele era. Ele não era, vamos falar numa linguagem atual, o famoso Maria vai com as outras. Aquele cara que anda junto com a manada, que não sabe realmente o que quer da vida. José não era esse cara. Independente dele estar em outro país, ele estar falando outro idioma, ele sendo um escravo, ele era mordomo, ele recebia ordens o tempo inteiro, ele não perdeu o brilho que ele tinha. Nesse momento de vida completamente tempestuosa, completamente fora do comum, e lembrando, ele saiu do berço, dos agrados do pai que tinha ele como preferido. Saiu do seio da família. Mas ele não deixou de ser aquilo que ele era. Trazendo para nós hoje uma mensagem de que, e ainda que aconteça qualquer coisa adversa na sua vida, você não pode deixar de ser o que é. O que você nasceu para ser. O seu chamado. E nesse quesito, nessa história, nesse caminhar super tortuoso, onde a maioria das pessoas da face da terra teriam feito uma besteira, teriam feito uma bobagem. Quantas coisas acontecem na sua vida que você quer desistir? Como hoje aqui a live a gente não conseguia acessar. A gente tinha tudo para desistir. Mas não é um fator tecnológico que vai impedir de a gente cumprir o nosso chamado de fazer o que tem que ser feito. De fazer a gente perder o estado de equilíbrio emocional e começar a xingar, a falar bobagem. Mas sim entender o que está acontecendo e continuar seguindo em frente. Colocando mais pressão, colocando mais afinco. E aí José permaneceu sendo aquele homem. E ele era um homem agradável, onde a esposa do homem que o escravizou, que era o chefe da guarda, tentou seduzir ele. E nessa tentativa de sedução, José se manteve firme. Ele não caiu na tentação de uma mulher. Ele não deixou de ser aquilo que ele era, um filho de Jacó, alguém que tinha uma história, um chamado muito forte, e o chamado dele poderia ser completamente destroçado se ele tivesse cedido a uma tentação como essa. Lembrando para nós, como exemplo, que a única pessoa, o único ser capaz de desviar todo o seu chamado é você mesmo, mais ninguém, por mais que sejam pesadas as adversidades da vida. E aí,
Nesse cenário, a mulher se sentiu inconformada de ser rejeitada. E ela inventou uma história de que ele tentou abusar dela. José não merecia um negócio desses. Imagina isso. Imaginem, gente, uma situação dessas. Ele se manteve firme e a mulher foi e criou uma história mentirosa sobre ele. É por isso que nós sempre dizemos, e é uma frase que eu amo falar, é que o mentiroso não suporta viver com o verdadeiro. Porque trevas só existe por ausência de luz. E quando há luz, não há trevas. Ele tem data de validade. E tem uma coisa muito interessante na vida que você pode perceber que quando as dificuldades elas surgem te impedindo de seguir adiante naquilo que você nasceu para ser, é aí que as coisas ficam mais intensas, é aí que as coisas ficam mais lindas, mais explosivas e tudo corre muito bem. E o melhor de tudo é você caminhar sem manchas, onde nas tuas costas não tem erro por ter feito algo que não deveria, por ter pensado só no momento e não ter tido a capacidade de entender aquilo que você é. E aí José não teve argumentos, ninguém ia acreditar num escravo que veio de outro lugar. José foi preso. José foi preso. E nesse cenário de prisão, isso é incrível. Isso é incrível. Ele se manteve mesmo preso, e ele ficou preso, gente, não foi uma semana. Foram anos. 2 anos, em média, que ele ficou preso. E você, às vezes, acha que o resultado que você busca, que não veio no dia seguinte, você já quer desistir. Entende o exemplo? Você não pode desistir daquilo que você é. É desistir de você mesmo, é cometer suicídio. É realmente rasgar a sua certidão de nascimento. É rasgar o teu documento, o teu CPF. Quando você quer o resultado amanhã e não acontece, e você se irrita, e eu vou largar tudo. Simplesmente porque não aconteceu o que você queria. Não deu tempo de acontecer nada. Mas José se manteve ali, firme e forte, e ele era tão diferente que ele tinha a chave da prisão e não fugia dela. Porque todo mundo gostava de José, do comportamento dele. Porque ele era um rapaz adorável, amável, e ele amava as pessoas. Isso conecta com você, né? Que você ama as pessoas. Ele amava as pessoas. E o que importava para ele, de fato, era seguir adiante naquilo que ele sentia, naquilo que ele era. Porque ele sabia que tinha algo nele que em algum momento ia explodir. O mesmo sentimento que você tem. Você sabe, você sente que em algum momento você vai explodir. Só que até hoje você boicotou a tua própria história. E hoje você está ouvindo um pouco sobre José. Talvez algo que você ainda não tinha ouvido. Para você usar de exemplo a partir de hoje. E ele se manteve lá. E aí tinham 2 funcionários de Faraó, 2 funcionários que foram presos por conspiração, era um copeiro e mais um outro funcionário. Foram presos lá, porque foram acusados de conspiração, e José, como sempre, um homem sábio. Sábio, gente, é um nome que não nasce nele. É a conquista e o domínio sobre as emoções. Isso é um princípio de sabedoria. E José tinha isso. Ele já tinha sido vendido pelos próprios irmãos, ele já estava há anos sem a família dele. Ele já tinha aprendido a falar o idioma, se adaptado a outra situação, e ele estava preso injustamente. E nem por isso ele saiu revoltado, ou ele cortou os pulsos, tentou se suicidar. Não, ele se manteve, porque nada
poderia impedir o cumprimento do chamado dele. Nada e ninguém poderia boicotar aquilo que ele nasceu para ser, a não ser ele mesmo. Então ele tinha que, no mínimo, se resguardar para que as ações dele estivessem na linha da justiça, que ele fizesse o que era certo. E aí ele interpretou os sonhos desses homens, porque ele tinha visões diferentes. Ele tinha pensamentos diferentes. Esse diferente não é porque José era diferente do resto da sociedade. José não nasceu especial, não enxergue José como especial, enxergue José hoje olhando no espelho. É você, porque você tem coisas especiais. Você é único. Você tem algo que ninguém tem. São identidades diferentes. Você é único, você precisa ver no espelho José dentro de você. E não olhar para o lado achando que são heróis. Você é o herói. Você só precisa cumprir o seu chamado. Enxergar ele. E aí José, que não era especial e nem melhor do que ninguém, mas era um homem que já tinha notado o seu chamado. Ele estava lá até um belo dia, que Faraó teve um sonho esquisito, onde as vacas magras comiam as gordas, e ele chamou os sábios, ele chamou os magos, os mestres, e toda a sorte de homens inteligentes que existiam para tentar decifrar aquele sonho que estava perturbando o Faraó. Estava perturbando ele. E aí, esses funcionários que já tinham saído da prisão, falaram para Faraó que tinha um homem, um hebreu, lá na prisão. Um hebreu, um homem de fora, um gringo, que interpretava sonhos. Faraó mandou chamar José, vamos ver o que ele tem para falar. Gente, percebe que quando chega o teu momento de explodir, ninguém pode te impedir. Tem gente aqui que está vivendo isso. Tem a Mari de Recife que está vivendo isso. Tem a Mari, tem o Edgar, tem tantas outras pessoas aí que estão vivendo isso, que perceberam aí o seu chamado e agarraram nele como uma joia preciosa. E aí ele foi até lá. E aí ele interpretou o sonho, dizendo que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Lembra aquele dia que nós falamos sobre capacitação? José, ele tinha se capacitado nesse período que ele foi escravo de Potifar, no período que ele ficou preso. Ele continuou estudando. Não só aprendeu a língua egípcia, ele entendeu como funcionava a política do Egito. Ele viu como que Faraó se comportava, como que os inimigos agiam. Ele começou a observar tudo aquilo e ele foi anotando e memorizando, se capacitando. Ele sabia como funcionava. Porque José era um homem destemido. Porque quando você sabe sobre o seu chamado, você é destemido. No seu negócio aí, você recebe propostas todos os dias para fazer outros negócios. Mas você fala, eu não quero ver a sua proposta. Ela pode ser, eu posso ganhar R$1 milhão amanhã, mas eu não quero, porque eu estou cumprindo a minha chamada aqui. Porque o dinheiro não compra chamado. O dinheiro compra quem está perdido. E se você está perdido, você vai se achar hoje. E aí, nesse cenário todo, Faraó olhou para José, se encantou com o que viu. Ele pegou um anel e colocou no dedo de José. Aquele anel significava que José era um herói. E naquele mesmo momento, José se tornou a segunda pessoa do Egito. Depois de Faraó, quem mandava em tudo era José.
depois de Faraó, quem mandava em tudo era José. E ele se tornou governador do Egito. E ele, com o envolvimento político que ele já observou, com a capacitação que ele teve no período de escassez da vida dele, porque muita gente no período de escassez fica vendo novela, por exemplo, ao invés de estar se preparando, sabendo que o seu momento vai chegar algum dia. Ele foi lá e começou a pôr em prática aquilo que ele já tinha se capacitado. E ele foi surpreendendo o Faraó. E José tinha um coração tão grande que os irmãos dele foram até o Egito atrás de comida. E José em nenhum momento dispensou os irmãos dele ou tratou eles mal, mas abraçou, e quando viu o pai, chorou de uma maneira profunda e absurda. Imediatamente, ele trouxe toda a família, todos os irmãos, que eram mais de 10, os rebanhos, todos os pertences da família, ele trouxe para o Egito e colocou a família deles no melhor lugar do Egito. E ainda restavam 4 anos. Restavam 4 anos de escassez. E ele iria ali sustentar a família. E resumidamente, essa é a história de José. E resumidamente, ali nasceu a história israelita futura, onde é altamente falada no âmbito judaico-cristão, depois da família, inclusive Jacó, estarem no Egito, porque José trouxe eles para lá. E esse era o chamado de José. Era administrar algo onde as pessoas não passassem fome. Porque através de um sonho que Faraó teve, ele desvendou. E aí eu quero dizer para você o seguinte: José era especial? Não. José somente cumpriu o chamado dele. E teve uma história absurda. E morreu com 110 anos, diz a história. Viveu uma história, uma vida contagiante que hoje, nos anos de hoje, são motivos de livros, de filmes de cinema, de seriados e por aí vai. Só que ninguém consegue sentir o que esse homem viveu quando ele foi desprezado pelos próprios irmãos. O sofrimento que teve de estar distante dos pais. O sofrimento que teve e o quanto apanhou quando estava preso, acusado de tentar abusar de uma mulher que era mulher do chefe da guarda do rei. Era um homem poderoso. Mas ele cumpriu o chamado dele. E você que está aí ouvindo essa live, você teve um ponto de reflexão nessa história, como eu também tive. E você concluiu que você sabe lá no fundo qual é o seu chamado. Só que a tua pressa, a tua ansiedade e muitas vezes a tua ganância tem impedido você de cumprir o teu chamado. Porque além de você querer colher de algo que você não plantou, você não tem paciência para plantar. E a sua história só vai se adiando. Então hoje, dentro dessa história de José e dentro do nosso tema, o chamado, eu te convido a, junto comigo, a dar as mãos e vamos com tudo cumprir o nosso chamado. Porque quem cumpre chamado é imbatível, invencível. Nada pode te parar. Porque dentro de todo chamado existe um fator multiplicador, um fator próspero que abençoa outras pessoas.
E hoje, o que você tem feito nada mais é do que alavancar a vida do próximo. Esse nosso negócio, esse sistema de trabalho que a gente tem, em um cumprimento de chamado eu vou usar novamente a Mari lá de Recife. Que eu conheci a Mari tem alguns meses atrás, sempre muito educada, muito prestativa, sempre se colocando à disposição, porque, para quem não sabe, eu conheci a Mari porque ela prestou um serviço para nós. E ela foi fazendo o trabalho sem dizer muitas coisas, sem exigir muitas coisas, sem vaidade. E de repente as coisas foram acontecendo. E de repente chegou no momento que a Mari hoje, outro dia eu li, ela escreveu na rede social dela, que ela está estudando inclusive nutrição clínica, que era um sonho, porque ela conseguiu condições financeiras para isso. E ela está formando a equipe, ela já tem um ponto de apoio que está sendo um sucesso. E eu tenho certeza que a vida familiar dela tem melhorado, com o esposo e as coisas ao redor. Inclusive o esposo adoeceu, mas eu não vi a Mari em nenhum momento reclamar de alguma coisa. Eu não vi a Mari em nenhum momento exigir alguma coisa. E eu consigo conectar isso com o que a gente acabou de contar sobre a história de José. Que quando você está cumprindo um chamado e sabe que tem algo em você que está prestes a explodir, você não precisa ter mudança de comportamento para conquistar aquilo que você já sabe. Ele vai vir na sua direção. Você já sabe o que vai acontecer. Cumpra a partir de hoje o teu chamado. Faça aquilo que você nasceu para ser. E saiba que tudo que você vai fazer, que tudo que esteja debaixo do teu chamado, se resume ao crescimento da vida de alguém, ao alavancamento da vida de alguém. E se você hoje faz algo por amor às pessoas, como José, que poderia estar na frente de Faraó e ter enfrentado ele, ter dito absurdos para ele, ou dito que ele estava preso injustamente. Sabe que você tem aquele ataque de crise e fala, não, eu vou lá, eu vou falar, eu tenho que falar, porque a pessoa tem que saber a verdade, porque ele mentiu, porque ele isso. Você não precisa fazer isso. José podia fazer isso na frente de Faraó. Ele podia se recusar a falar do sonho. Mas ele, singelamente, com todo respeito, disse ao Faraó a resposta que ele estava esperando. O Faraó foi e pôs um anel no dedo dele e disse, a partir de hoje, você é o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Olha que loucura! Um judeu se tornou governador do Egito. É chocante, não? Porque ninguém pode impedir aquilo que você é, aquilo que você nasceu para ser. Nem a fofoca, nem a mentira, nem a parentela, nem os seus irmãos, nem os teus pais, nem os teus amigos, nem qualquer ser vivo, ser invisível, ou seja, algo sobrenatural. Nada disso pode impedir que você cumpra o seu chamado. Compreende isso? Nada pode ser um muro diante de você que é como água e penetra em qualquer lugar. Você só precisa aprender a controlar suas emoções. Que as suas atitudes de reclamar o tempo inteiro, por exemplo,
são as atitudes mais maléficas que você mesmo coloca na tua própria vida. E você se recusa a enxergar o teu chamado e vai se vestindo de raiva e de ódio e de mentiras e fofocas porque o vizinho falou mal de você, pouco importa. Porque alguém mentiu e disse que você é isso ou aquilo, pouco importa. Pouco importa. Porque eles que estão usando o tempo deles para falar mal, significa que eles estão totalmente perdidos na face da terra. E você não está perdido. Se você está, você se achou hoje. E agora a tua missão é ir lá, nessa pessoa que está perdida, e ajudá-la a sair desse mundo escuro que a pessoa escolheu viver. É isso, gente. Esse é o nosso objetivo. É estar aqui nesse papo curto, pequeno, contando uma história singela como José. Mas volto a repetir para você. José não era maior do que você. Ele não foi maior do que você é. Ele não era um anjo celestial, um ser sublime. Ele era um homem igual a você. Igual a você. A diferença entre ele e você é que ele estava cumprindo o chamado dele. E você ainda está perdido até hoje. Até hoje. Porque você gastou a sua energia brigando com os teus irmãos que tentaram te vender. E você deveria era ficar calado e deixar o rio fluir, porque nada vai impedir de ser aquilo que você é e nasceu para ser. Entende? Não é a história de um herói, é a história de um herói, sim, que é você. E se você levantar agora de onde você está e procurar o primeiro espelho e você se olhar no espelho, você vai ver o José no reflexo do espelho, que é você mesmo. A gente está junto aqui nesse bate-papo, nessa mentoria para mudança de pensamentos, para mudança de hábitos, só por um motivo, para que mais pessoas encontrem o seu chamado na face da terra. E juntos nós vamos multiplicar isso. E nós vamos ajudar algumas pessoas que estão perdidas a se acharem. E uma geração forte há de nascer, há de crescer. E os nossos filhos vão seguir essa linhagem, e os filhos dos nossos filhos também. Porque verdade não precisa de defesa. Você não precisa mentir para conquistar as coisas. Porque ser autêntico é a coisa mais nobre que você pode aplicar na vida. Mesmo que isso não esteja dentro do regimento que você foi ensinado de alguma forma. E que além de tudo isso, o futuro, ele está aí para que você construa aqui o reinado de Deus, porque nada mais, nada menos vem de Deus e volta para Ele. E nós estamos aqui fazendo isso, cumprindo o nosso chamado. E não importa o que alguém possa pensar, eles serão sempre poeira diante da força do cumprimento de um chamado. E se vocês quiserem saber mais da história de José, leiam lá, no livro de Gênesis. E tem história bonita demais naquela família que se arrasta até os dias de hoje. Um grande beijo, gente, que vocês tenham uma excepcional noite. É mais uma quinta-feira maravilhosa, mais um momento maravilhoso, mais um dia que nós ganhamos no cumprimento do nosso chamado. E ninguém e nada vai nos impedir. Sabe por quê? Porque não é sobre mim, nem sobre você. É sobre nós. Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Valeu.